Chega mais. Oi, Ivan, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia ao Plínio também, que acabou de sair. Agradeço a referência. Tudo bem? Saudades aí de participar do seu É. programa, hein? Pois é, meu, faz tempo, né? Voltamos. Que bom que você voltou. Fico feliz aqui com a tua presença, saúde em dia, animado para esse ano. Promete e não vai ser mole, não, né? Não vai Não, ser, não vai ser mole. não. Como é que você vê? Primeiro, eu queria te perguntar sobre esse cenário aí, né? Hoje fiz uma longa apresentação com muitas informações sobre o tamanho, a extensão da participação militar, especialmente dos generais líderes, comandantes das forças especiais, né? As tropas de elite do Exército Brasileiro, não só do Exército, também da Marinha e da Aeronáutica, na tentativa de golpe. Essa situação militar é uma questão, né? Está em aberto, né? Está em aberto. Sem dúvida, Mauro. Eu acho que talvez essa seja uma das principais questões da gravidade do que aconteceu na tentativa de golpe militar, né? Quer dizer, o Bolsonaro, a gente sabia que ele, no primeiro dia que ele tomou posse, ele falou: eu não vou mais sair daqui, eu quero uma ditadura. Ele sempre foi uma pessoa ligada ao extremismo da ditadura, aos porões do doicode, entende? A Brilhante Ustra, atentado do Rio Centro. Ele mesmo é um terrorista, planejador, expulso do Exército. Então, a gente sempre soube disso. O que não ficou claro de início é que a própria candidatura dele foi gestada dentro das Forças Armadas. Inclusive, nesse vídeo que está circulando aí, ele chegando na AMAN em 2014 lançando a candidatura junto com os cadetes, autorizado pelos generais da AMAN, entende? E pelo Vilas Boas, que ele, de cara, falou: a culpa de eu estar aqui é sua. Né? Aquele que fez o tweet contra o STF, contra a liberação do Lula. Esse aí é um dos cérebros do golpismo no nosso país. Tá? Agora, a questão das Forças Armadas é muito mais grave do que a gente pensa, porque você não muda currículo militar, você não renega o golpe de 64, você continua falando que aquilo foi uma luta pela democracia, né? Quer dizer, implantar uma ditadura sanguinária de 21 anos é lutar pela democracia, pela liberdade e tal. E o que se forma nas academias militares tem a versão da Guerra Fria, entende? E Uhum. do anticomunismo. Então, tudo que a gente assistiu com a Dilma já tinha o dedo militar, inclusive na Comissão da Verdade, porque eles nunca quiseram entregar os documentos, eles ficaram muito radicalizados contra a Dilma, porque a gente sabe o que aconteceu nos porões da ditadura, entende? A gente sabe o que foi aqueles 21 anos com esses sanguinários ditadores e tal, e inclusive com herança de sanguinários ditadores. Por exemplo, o Figueiredo deixou um neto aí na Jovem Pan que no dia 28 de dezembro falou: esses daqui são os generais melancia, citando Uhum. o Tomás Paiva, o Valério Stumpf e mais um O Freire general. Gomes também, né? Não, O e Freire Gomes. O Freire Gomes é um pouco diferente, porque tanto o Freire Gomes quanto o ministro da Aeronáutica se negaram, na última hora, a endossar a aventura. Eles assinaram documentos Sim, ruins, eles prevaricaram no cargo. sim. Todos os generais que compactuaram com a presença de civis contestando as urnas eleitorais na porta de quartéis, alimentando ali, que era um celeiro de terroristas, como o Dino já tinha falado anteriormente. Todos eles, de alguma forma, foram coniventes, prevaricaram no cargo, e etc. Mas, é lógico, não endossaram a aventura e também foram vítimas da campanha do Braga Neto e do Heleno, né? Porque o Uhum. Heleno, nós conhecemos essa figura, Mauro. Para a gente tem que recordar o que aconteceu em 77. Eu era preso político naquele momento. O golpe tentado
o golpe dentro do golpe tentado pelo general Frota, entende? Tinha como ajudante de ordens o general Heleno. Entende? O que iria ser aqui no Brasil a aventura do Frota, naquele momento, entre aspas, de distensão lenta, gradual, que demorou 9 anos para acontecer, entende? É o que aconteceu na Argentina, na penitenciária de Trelew, entende? Onde eles mataram simplesmente os presos políticos, fuzilaram. É isso que o Frota queria fazer, entende? E fechar tudo mesmo. Então, mesmo o Geisel, onde havia tortura, era uma ditadura que prendia, que assassinava também e tal, eles não aguentavam. Então, veja, essa tradição veio, eles perderam em 85, veio a Constituinte e etc., mas eles ressurgiram com um projeto. Agora, a dimensão do que você falou, até onde vai chegar esses tentáculos, né? Então, eles copiaram o 64. Por exemplo, o Mauro Cid é uma figura que teve um papel. Ele é umbilical com o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, ele era uma figura-chave para detonar o próprio processo. Você vê que o general Arruda, que foi demitido pelo Lula e que substituiu o Gomes Freire, se negou a retirar os golpistas da frente do quartel, ameaçou o próprio Ministério da Justiça e a Polícia Militar que sobrou, porque 7 coronéis já estão sendo condenados, né? E veja, esse cara queria nomear porque queria o Mauro Cid para o pique lá de Goiânia, que é o que se chama assim, o batalhão de ataque, entende? Que é o semelhante ao que o general Mourão cumpriu lá em 64, entende? Em Juiz de Fora desceu para o Rio de Janeiro. Então, eles estavam preparados para o golpe, só que não tinha apoio internacional, não tinha, um instantinho só aí. Claro. Não tinha apoio internacional, não tinha unidade na elite brasileira, entende? Não tinha apoio popular. Eles perceberam que a aventura ia dar com os burros na água. Então, o que aconteceu foi o seguinte: muitos recuaram e, ao mesmo tempo, eles acharam que você ia fazer mais uma transição por cima. Aí está o papel também agora do governo Lula e do ministro da Defesa, porque nós precisaríamos de um ministro da Defesa, não que fosse fazer aventuras, não fosse levar em conta a correlação de forças, mas não dá para passar pano mais. A hora é agora. Os militares e o seu projeto, esses militares e seu projeto, foi derrotado no dia 8, e agora, entende? É hora de expor mesmo e falar: acabou, voltem aos quartéis, quem é golpista vai ser punido, entende? E nós vamos deixar uma herança do papel constitucional. Não tem essa conversa de artigo 142, esse negócio de versão democrática de 64, anistia para torturadores, entendeu? Chega de passar pano, nunca foram punidos, eles foram, inclusive, promovidos, como aquele do Rio Centro e assim por diante. Então, eu acho que está na hora de tirar essa diferença e, inclusive, sugar a energia do bolsonarismo, porque ela veio muito daí e contaminou também as polícias militares, polícias civis e etc. Mas eles foram derrotados porque eles não têm um projeto para a nação brasileira também, né, irmão? Então, a questão militar é a questão fundamental, entende? Nós devemos ir fundo nessa investigação. Eu acho que a Polícia Federal está fazendo um trabalho importante, entende? E não adianta chiar, porque os quartéis estão inquietos. Não tem que estar inquietos. Quem tramou contra o Estado Democrático de Direito, né? Quem queria implantar uma ditadura no Brasil, de novo, entende? Precisa ser punido. Não tem conversa. Então, isso precisa chegar à grande maioria da população, e eu fecho com isso aqui. A grande mídia brasileira, Mauro, ela não quer saber, ela quer saber de contemporização. Editoriais do Estadão, da Folha,
e etc., esses passapanos foram todos golpistas de 64 e lavajatistas do impeachment da Dilma. Então, agora está na hora de pagar a conta, entendeu? Eles querem passar o pano e continuar as transições por cima. Então, eu acho que a hora é agora. Eles fizeram uma tentativa frustrada de ataque ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, e precisam pagar por isso, serem expostos por isso e serem punidos por isso. É isso aí. Eu queria uma análise. Antes disso, o superchat aqui do Jair, ele está esclarecendo. O Jair Cortez, que falou da eleição lá em Maringá. Diz que o Mário Verri, esse vereador que eu disse que era o pré-candidato lá, é pré-candidato a vereador, ou seja, a reeleição, e irmão do Enio Verri. O Enio Verri, que foi o líder do PT na Câmara, hoje está lá em Itaipu. O pré-candidato do partido, segundo ele, é Humberto Henrique, que está voltando ao PT. Valeu, obrigado pela informação. Ivan, queria seus dotes de político e analista da política agora para você analisar a situação do Bolsonaro. Essa possibilidade de prisão, por um lado, o cerco se fechando contra ele, e essa iniciativa de colocar uma manifestação de rua para não esse domingo agora, o outro domingo em São Paulo. Como é que você vê a situação do Bolsonaro nesse momento? Bem, eu acho que a operação que foi deflagrada aí, logo antes do Carnaval, botou os caras para tremerem mesmo. E o Bolsonaro é bem covarde, como você sabe, né? Ele é do tipo assim, vai indo que eu vou depois, entendeu? Mas ele planejou tudo. Ele é o chefe da conspiração. Ele é o ator principal de tudo que aconteceu depois da vitória do Lula, que ele nunca aceitou, que ele não quis passar a faixa, dos 800 mil que ele mandou para fora, de mandar vender as joias e de planejar o golpe de Estado, como está aparecendo agora em todas as gravações, e somente naquela nova reunião do Sindicato do Crime. A primeira foi do 22 de abril, que foi transmitida ao vivo, porque o STF abriu. A segunda agora, que o Mauro Cid escondeu, né, mano? Essa é importante, porque o Cid, ele escondeu essa questão, mas eles sabiam que ele tinha filmado. Ele filmaram. O Bolsonaro e o Braga Neto aparecem fazendo com o dedinho. Não está sendo gravado, mas estava. Estava gravada, e tá claro o seguinte, o Bolsonaro, a viagem que você teve do ministro da Justiça e o secretário de Segurança, veja, 7 coronéis estão sendo condenados. E ele estava de férias lá, voltou e disse que perdeu o celular. É uma coisa incrível, né? Essas figuras, entende? Execráveis. O Heleno vai fazer depoimento na CPMI e diz que não teve nada, entendeu? Que ele nunca teve ligado a golpe de Estado. Agora está tudo aberto. O cara queria virar a mesa, o outro xingou o outro de cagão, entende? Então, a conspiração, aquele Paulo Sérgio que ia lá fazer pressão sobre o TSE, e etc. O ministro da Defesa ficar fazendo pressão sobre a urna eletrônica. Tudo isso é a arte do Bolsonaro e o Valdemar também. Valdemar, faz uma auditoria aí, nós queremos rever as eleições, mas não para governador e deputado e senador, só para presidente. Tascaram-lhe uma multa de 22 milhões, ele devia ter sido preso naquela hora, na minha opinião, não agora, o Valdemar, entende? Porque ele demorou. Entendeu? O Valdemar é aquela figura. Eu conheço esse cara desde Mogi das Cruzes, há 45 anos atrás, entendeu? Nós de Mogi. Nós de Mogi, entendeu? É o boy, entende? Esse cara. Veja o vídeo da ex-esposa dele, a Cristina Caldeira, que está circulando aí. É o segundo vídeo dela, não é o primeiro, não, é o segundo. Então, o que eu acho? Ele é diferente, ele não é um fascista. Não, ele é um malandro. É um fisiológico clientelista corrupto, entendeu? Ele sempre foi isso. Mas ele viu uma janela de oportunidade de gerar um fundo de R$1 bilhão, de fundo partidário eleitoral, eleger 1.000 prefeitos, não sei quantos deputados, ter poder, e com isso ele se ajoelha. Aí ele foi fazer uma entrevista lá em Mogi e fala assim: o Lula é o maior, entendeu? O Lula é muito popular.
Para quê, rapaz? O cara ajoelhou no milho para dizer depois, o Bolsonaro, o Lula não chega aos pés do Bolsonaro. Isso é uma piada, né? Um presidente de partido falar uma besteira. Mas voltando à questão do Bolsonaro, Mauro, a questão principal é a seguinte: ele se sentiu realmente ameaçado, entende? As coisas estão chegando perto. Eu lembro daquela gritaria dele: ninguém vai pegar meu telefone. Depois aquela brincadeira, né? Pegaram meu telefone. Então, ele é aquele farsante, né? E, ao mesmo tempo, ele joga com o esgoto bolsonarista que o acompanha e que não voltou para o bueiro ainda. Então, eles estão aí e tal, a bolha dele, e ele falou, pô, peraí, entendeu? Eu não tenho muito a perder se eu chamar uma manifestação, porque o que ele quer é proteção. E ele sabe que vai acontecer o seguinte: vai ter uma foto lá, entende, de golpistas e vestidos de verde e amarelo, e etc., que é o que ele está querendo, mas vai ter também as faixas contra o Alexandre de Moraes, contra o Lula, contra o STF, e etc. Mas eu não tenho nada a ver com isso, porque ele já fez um vídeo se vacinando, né, dizendo, não, eu só quero a fotografia, eu vou explicar por que eu não tenho nada a ver com isso, e etc. Né? E, ao mesmo tempo, ele arrasta os aliados, né? Quer dizer, ele quer saber quem é quem. Nesse sentido, eu acho que ele é tóxico, né? Porque a primeira questão é a proteção dele e da família dele, entendeu? A segunda é a carapaça sobre os amigos mais próximos, mas ele deu uma rifada, por exemplo, no Heleno. Ele falou, o Heleno que queria fazer espionagem, eu não tenho nada a ver com isso, tal, entendeu? Então, eu acho que vai acontecer é o seguinte: a Polícia Federal, a PGR e o Alexandre de Moraes têm que ter um ritmo frenético, com provas consistentes, entende? Que tem que levar a outra fotografia. A outra fotografia é o Bolsonaro sendo preso, entende? Então, ele quer a fotografia da Paulista, mas não, o que o povo brasileiro nós queremos é ver ele lá, porque, inclusive, vai acabar aquela fantasia dele. O Lula é ladrão, entendeu? Que todo bolsonarista gosta de dizer, sem ter que apresentar nada, aquela farsa da Lava Jato, tal, com o Moro e companhia e toda a grande mídia brasileira. E eu acho o seguinte: mas a situação deles, o cerco está se apertando, e eu acho que ele tem que ser conclusivo. O que nós não podemos é deixar essa questão se arrastar, entende? Porque o que eles fizeram foram 4 anos, Mauro, de destruição total da nação, de valores e tal, da vida dos brasileiros, do meio ambiente do país, entende? Da decomposição da imagem internacional, entende? Do ataque à democracia, e sim, agora, o golpe de Estado, as instituições, etc. O Bolsonaro precisa ser punido. Então, é lógico que ele vai querer adiar ao máximo isso e, ao mesmo tempo, buscar proteção e manter a sua bolha unida. É assim que eu estou vendo essa convocação. Quero te convocar para mais um tema. Rebeca, voltou a luz em casa, Rebeca? Que bom, ótimo. Voltei, bom dia, Ivan. Bom dia, amigo. Rebeca. Legal ter você aqui. Obrigado. A turma de São Paulo sofre com essa Enel, o Enel, hein? Pelo amor de Deus. Ô, Ivan, uma última questão. Daqui a pouquinho vem o Edgar Pitino com um levantamento exclusivo aqui para o Fórum Café. Depois você vai poder ler também no nosso portal sobre as redes sociais depois da operação da PF. Vamos ver, tem surpresa aí. Ivan, uma última questão. A gente falou de militares, falou de Bolsonaro. Eu queria te perguntar sobre a sucessão na Câmara. Só vai ser em 2025, mas é um tema super presente. E o Lira. O poder do Lira, de fato, está diminuindo. Ele está aí, está rosnando, né, dizendo que continua poderoso, mas o poder dele está diminuindo. Como é que é o cenário? Você acha que ele consegue fazer o sucessor? Enfim, está voltando a Câmara. Na prática, não voltou ainda. Vai voltar semana que vem para valer, né? Como é que você vê o cenário do Arthur Lira na Câmara? Não, primeiro, ele fez todo esse beicinho aí desde o final do ano, né? Quer dizer, ou seja, é tudo planejado. Veja, a gravidade dele não ter comparecido no dia 8 de janeiro, aqui, um ano do golpe.
Isso é muito grave, entende? É muito grave, é uma ameaça, é uma chantagem, só mostra que ele continua bolsonarista, certo? Agora, é aquele oportunista de sempre, ele quer poder, entende? E, ao mesmo tempo, ele guardou um silêncio e mandou um montão de recados. Abre os trabalhos na Câmara, ele manda um montão de recados, entende? Faz ameaça, exige demissão de ministro, entende? E é lógico, né? Ele montou um esquema e uma estrutura de poder que é muito séria, a concentração que está baseada em você ter quase 28% das receitas líquidas, ou seja, das discricionárias, perdão. É um absurdo, Mauro. Veja, há 6, 8 anos atrás, um deputado federal tinha 8 milhões em emendas, agora vai para 46 milhões. Entende? Veja, isso compra prefeitos que reelegem deputados. Essa é a chave da questão. Entende? Então, emenda, a obrigatoriedade não é só da emenda individual mais, entende? É a emenda de Estado, é a emenda de relator, e a emenda, eles queriam ter a emenda de líderes, mas ela já existe na prática, porque o Lira não tem o mesmo que todo mundo. Ele tem 300, 400 milhões, o Alcolumbre, entende? Então, ele está para a campanha de senador já, e ele quer eleger o sucessor, e o sucessor é o Elmar Nascimento, porque essa é a continuidade absoluta dele e da chantagem política. O Lira é um chantagista, entende? E ele precisa ser denunciado como tal. Agora, ele tem poder hoje porque ele mantém uma estreita relação com a extrema-direita. Você vê que a extrema-direita não ataca ele, apenas pediu que ele fizesse... Eu tive lá na semana anterior do Carnaval, e o que aconteceu? Os bolsonaristas iam à tribuna só pedindo o quê? Ô Lira, não pode ficar invadindo a Câmara, gabinete de deputado fascista aqui, entendeu? Ou da espionagem, o Ramagem, o Jordi, etc. Mas pedindo, entendeu? Não é xingando, não. Entende? Pelo contrário, entende? Ele precisa desse capital, ele precisa do Valdemar também. Quer dizer, 95 deputados pesam na eleição para a presidência da Câmara, entende? Não é pouca coisa, não. Então, é óbvio que nós sabemos que isso tudo quer culminar o seguinte, ele quer o sucessor. Então, na negociação que ele está fazendo com o Lula agora, ele já está chantageando por um apoio ao sucessor dele. É um absurdo, um ano antes, entende? E eu acho que o governo vai ter que operar com muita habilidade, não pode se submeter a todas as questões que o Lira vai ter que ter algum grau de enfrentamento, entende? Nessa questão, e há também os desejos e as aspirações de outros setores. Você lembra que o Bolsonaro já falou que não sobe em palanque que o Kassab está. Então, é o seguinte, ele já rompeu com o PSD, que é o partido mais confiável para o governo dentro do Centrão, entende? O MDB tem as suas aspirações também e o PR também tem. Então, precisa ver como é que essa coisa vai andar, entende? Como é que o processo do Bolsonaro vai isolá-lo politicamente ou não? Entende? As eleições municipais é isso. Qual é o capital político que ele vai aportar para as eleições municipais? Aí entre o medo da prisão dele e da prisão do Valdemar, né? E, logicamente, a situação econômica do povo, porque não pode haver uma debacle na situação econômica. Então, eu digo, o Lira é um perigo para a nação e para a democracia brasileira, na minha opinião. É isso mesmo. Ivan Valente, um nome histórico, mas histórico não quer dizer do passado, histórico e presente na luta política, na luta da esquerda brasileira, um orgulho para toda a gente de esquerda tê-lo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Espero encontrá-lo semana que vem, então, por aqui em Brasília. Obrigado, Ivan. Abração. Eu agradeço, Mauro, Rebeca, prazer estar com vocês aí. Obrigado. Um abraço para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço.